Fala galera, mais um vídeo de Geografia em Foco, ainda sobre globalização, mas agora grupos econômicos. Não confundir com blocos econômicos. Blocos econômicos, eu tenho zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. E os grupos econômicos, as relações dentro deles é diferente. E muita gente confunde o BRICS, achando que o BRICS é um bloco econômico. Ele não é. A relação dentro dele é diferente, é de um grupo econômico. Começando pelo G7, o grupo dos 7 maiores, os 7 países mais ricos do mundo, no caso mais desenvolvido. Por quê? Porque se for considerar riqueza, entraria a China e alguns anos atrás, um passado recente, entraria o Brasil também. Quem faz parte do G7? Estados Unidos e Canadá na América do Norte, eu tenho a Alemanha, tenho o Reino Unido, tenho a França e a Itália na Europa e o Japão na Ásia. Então eles compõem o grupo do G7. Eles se reúnem aí anualmente para debater as questões mundiais, seja ela política, econômica, ambiental e assim por diante, e obviamente prevalece o interesse desse grupo hegemônico. E eles criaram também o G8, na década de 90. Esse G8 é o acréscimo da Rússia, então eles consideraram a importância estratégica, geopolítica da Rússia durante o período da Guerra Fria e a colocaram. Atualmente a Rússia está suspensa, temporariamente desse grupo, devido à guerra lá com a Crimeia, devido à o posicionamento que a Rússia teve em relação a esta questão. Então eles suspenderam as reuniões hoje apenas do G7. Já o G20, os 20 países mais ricos do mundo, aí inclui o Brasil, inclui a China, eu tenho o G20 financeiro e comercial. Muita gente confunde também. O G20 financeiro, ele foi criado lá em 1999 como resposta às crises econômicas que vinham ocorrendo na década de 90, então para debater principalmente essas questões. Tanto é que os representantes dos países nessa reunião é o ministro das Finanças, ou o ministro da Economia, e o presidente do Banco Central. Então, eles que representam os países nas reuniões do G20 financeiro. Já o G20 comercial, ele foi criado e encabeçado pelo Brasil, principalmente. São 20 países? Não, são 23. Tanto é que pode ser chamado de G20+. Então, o G20, composto por 23 países ricos, desenvolvidos, também não. São 23 países em desenvolvimento. Então, a galera do G7, por exemplo, não faz parte dessa reunião. Eles têm um foco principalmente para debater questões de commodities, com destaque à agricultura. Foi uma resposta à rodada de Doha, do G20 financeiro que aconteceu em Doha, no Catar. Essa resposta para eles debater as questões da agricultura, porque eles questionam o subsídio, ou seja, o financiamento que os países ricos dão para os seus produtores agrícolas, deixando aí em desvantagem a concorrência com os produtos dos produtores agrícolas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então eles debatem essa questão no G20 comercial, lembrando que são os países em desenvolvimento. E mais recentemente foi criado o BRICS. O BRICS, ele tem a sua expressão, a primeira vez formada em 2001, no relatório do banco Goldman Sachs, lá dos Estados Unidos. Inclusive esse banco foi à falência em 2008, pós a crise do subprime, a crise foi em 2008, então eu tenho a falência desse banco. Ele ainda existe, o governo americano resgatou esse banco, muito grande para falir, eles utilizam esse termo. Então foi criado esse termo por esse banco num relatório identificando um grupo de países emergentes, então são grupos de países em desenvolvimento, só que estavam apresentando um grande crescimento econômico, vindo num crescimento, numa taxa de crescimento do PIB muito elevada, com projeções para 2050 que este grupo ultrapassasse o grupo do G20 em riqueza. Para vocês terem uma ideia, então, dessa relação. E são grupos em desenvolvimento, como eu falei para vocês, que apresentam desigualdade, mas com grande crescimento econômico. E em 2009 eles vão se juntar de fato, vai ser criado o grupo dos BRICS, o grupo econômico dos BRICS, com reuniões anuais em cada país e uma maneira de debater a relação dos países emergentes. Então acaba contrapondo o G7, essa relação, essa reunião dos BRICS, e para contrapor ainda mais eles criam um banco, o novo Banco do Desenvolvimento, ou o Banco dos BRICS,
criado em 2014, contrapondo principalmente o FMI, o Fundo Monetário Internacional, criado lá em Bretton Woods, e também um Banco Mundial. Agora, então, eu tenho um grupo de países emergentes com um banco emergente, contrapondo um grupo de países ricos com um banco que representa os países ricos. Então, é viável, é interessante para os países ricos verem o desenvolvimento dos BRICS? Obviamente que não. Então, eu tenho essa relação. É uma alternância de sistema? Também não. É apenas uma mudança de hegemonia. Olha, eu quero ser o centro agora, quero modificar a relação que você tem com o mundo. Então, ele é uma resposta, ele é um contraponto ao G7, ao FMI, mas dentro do mesmo sistema, dentro do sistema capitalista. Então, eu tenho essa configuração. A Rússia se destaca pelos seus combustíveis fósseis, seu poderio militar, a Índia com seu desenvolvimento de software, desenvolvimento do setor farmacêutico, aeroespacial, o Brasil nos combustíveis verdes, né, um desenvolvimento principalmente das fontes renováveis. Tem também a China, o maior desenvolvimento entre esses países, a riqueza, a manufatura, né, hoje é o principal país manufatureiro do mundo, e a África do Sul, representante africano, o país mais industrializado da África, que mais recebe imigrante dentro do continente africano. Então tem essas características, formando então os países emergentes, formando o grupo econômico e não o bloco. Eu não tenho área de livre comércio, eu não tenho uma união aduaneira, eu não tenho um mercado comum, eu não tenho uma união monetária dentro desse grupo, né? Apenas relações econômicas entre eles, unilaterais, multilaterais, acordo, ajuda mútua, nesse sentido. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreva e até mais, um grande abraço.